Clareza mental. Vou falar uma coisa pra vocês, esse é um assunto que eu amo, é um tema que eu já abordei dentro do meu Instagram, dentro dos meus stories, que eu continuo abordando constantemente porque foi um tema que mudou a minha vida. Depois que eu adquiri maior clareza mental, depois que eu entendi as forças atuantes ao meu redor, as entidades ao meu redor, como elas me influenciam, depois que eu entendi que eu sou um ser humano inserido dentro de um contexto, tudo mudou. Com clareza mental, você sabe o que está acontecendo. Você tem uma consciência e uma conscientização tão grande das coisas que por mais que você não tenha poder de moldá-las, você sabe o que está acontecendo. E isso te dá uma certa percepção de controle. E claro, uma vez que você entende o que acontece, mas que você não sabe como lidar com o que está acontecendo, por exemplo, quando você sabe que um problema existe e você sabe detectar quando o problema está ocorrendo, mas você não sabe como resolvê-lo, pelo menos você sabe o que está acontecendo. Então agora você vai atrás de repertório para resolver o problema. É mais ou menos assim que eu me sinto quando eu falo sobre esse tema, clareza mental. Eu de fato me tornei outra pessoa quando eu adquirir maior clareza mental na minha vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre desenvolvimento profissional e pessoal também. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Caso você goste desse vídeo, ele seja útil para sua vida de alguma forma, me siga no Instagram. Constantemente, diariamente no Stories, eu trago conhecimento sobre comportamento humano, sobre tomada de decisão, sobre consciência, sobre como pensar melhor e gerir melhor a nossa própria vida. Deixa o like também, se você gostar, vai me ajudar muito, e se inscreve no canal. Clareza mental. Eu vou, além de falar um pouco aqui sobre clareza mental, eu vou falar como que eu adquiri, tá? Como que eu faço diariamente, porque é um exercício, é um treinamento. Clareza mental você tem que estar exercitando todos os dias, senão você se perde. Vou falar como diariamente você consegue alcançar a clareza mental na sua vida. Eu costumo dizer que nós temos dois eus. Um eu é aquele que está em um constante fluxo de pensamentos, de entidades rodando, de entidades abstratas rodando na cabeça, um fluxo mental de ideias, de ruminações, um eu que está percebendo tudo ao redor. Imagina uma pessoa dirigindo de carro. A pessoa presta atenção no volante, na marcha, no pé no freio, na pessoa, nos outros carros, no sinal, nas placas, no vidro, no retrovisor. Esse aqui é um eu que está em um constante fluxo de pensamentos. As coisas vão rodando, é como se fosse um balão cheio de ar. Não há uma organização, é algo caótico mesmo. A nossa mente é como se fosse um balão cheio de coisas, uma piscina cheia de coisas entrelaçadas, é uma bagunça, não tem uma organização. Porém, nós também temos um segundo eu, que é o que eu chamo de eu reflexivo. Esse eu reflexivo, ele direciona os nossos pensamentos. Ele direciona as nossas ideias para um ponto específico. Aqui é o que as pessoas chamam de foco. Não tem como você não ter o primeiro eu. Esse fluxo de pensamentos é natural. Agora, o eu reflexivo, que é o que traz você, o seu pensamento, as suas ideias para um ponto específico, é algo treinável. Você precisa treinar o seu eu reflexivo. Só que aqui é que tem um ponto que muitas pessoas não falam. Clareza mental. Você precisa, primeiro de tudo, entender em que momento de vida você está. Porque sabemos que a nossa atenção ela é limitada, certo? Nossa atenção ela é limitada. Não conseguimos resolver tudo ao mesmo tempo. Não conseguimos prestar atenção em tudo ao mesmo tempo.
Não conseguimos destinar esforço cognitivo eficiente para várias coisas da mesma maneira. É preciso esse direcionamento. É preciso foco para algo específico. Em que momento de vida você está? Você precisa saber quais serão as suas batalhas no momento. No seu contexto atual, no seu presente, tá? Esquece passado e esquece futuro. O seu presente agora. Com o que você precisa lidar? Ah, não, eu tô num período em que eu tô estudando para a faculdade. Quero passar na minha faculdade, quero passar no meu vestibular. Ah, não, eu já passei, agora eu estou dentro da faculdade e eu vou me formar para depois eu entrar no mercado de trabalho. Não, agora eu já trabalho aqui e eu tô pensando em casar com a pessoa que eu amo. Construir uma casa, uma família. Não, agora eu vou dar um gás na minha vida profissional e vou alcançar a máxima performance para depois eu pensar em construir uma casa e uma família. Você precisa saber em que ponto da vida você está, porque você não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Quando eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais, foi mais ou menos há um ano atrás. É um ano. E eu comecei ele de forma meio aleatória, nem sabia o que estava fazendo. Comecei com de 18 para 19 anos. E aí eu comecei num fluxo de querer performar muito na internet, performar nos meus vídeos, performar nos livros que eu estava lendo para produzir conteúdo e etc. Só que eu não estava conseguindo. E por quê? Porque eu ainda precisava lidar com questões pessoais minhas, questões psicológicas, questões de saúde mental. Eu, na minha adolescência, passei por algumas coisas, por alguns problemas, por algumas dores que outras pessoas me causou. E eu não tinha perdoado essas pessoas, eu não tinha conseguido seguir em frente. E essas ruminações do passado constantemente vinham à minha cabeça. Só que eu estava em um momento de vida que eu queria performar na internet, começar a produzir conteúdo e gravar 10 aulas por dia e postar 1000 stories e produzir pro feed, etc, etc, etc. Só que os meus pensamentos, eu queria direcionar a minha atenção para cá, mas as minhas ruminações do passado, meus problemas do passado, minhas dores, emoções negativas me puxavam constantemente para o outro lado e eu não conseguia focar nisso de forma eficiente. E aí que eu liguei uma luzinha, eu me questionei, tá? Antes de eu tentar performar aqui nessa área, que eu não vou desistir, eu vou performar, eu vou destinar um gás para aqui, mas no momento certo, eu vou virar aqui para a questão da minha saúde mental, eu vou resolver essa parte, porque não está resolvida. E está me demandando muita coisa. Eu entendi que eu não estava ainda no momento de vida de performar, de alcançar a alta produtividade, a alta performance nas redes sociais. Até porque eu ainda nem... Assim, eu tô bem no inicinho, vou fazer um ano de redes sociais, não é assim, demanda tempo. Eu precisava resolver essa outra área da minha vida. E eu estou resolvendo ainda. É uma questão pessoal, é uma questão psicológica. Mas isso foi uma leitura de cenário que eu fiz, foi uma percepção e um jogo de cintura que eu tive ali. E aí eu passei a direcionar os meus esforços, a minha atenção para resolver essa área da minha vida. E aí aqui entra um segundo ponto. No teu contexto atual de vida, com os teus objetivos atuais que você listou aí, porque não tem como você resolver tudo de uma vez, já tô te adiantando. É bom você pegar um caderninho, uma caneta e listar o que você precisa resolver agora neste momento. O que não dá, não dá. No futuro você vê. Organiza os BOs de agora, diríamos assim. Você precisa se questionar. O que
esses objetivos atuais que você quer alcançar exigem de você? Que tipo de pessoa você precisa se tornar para alcançar esses objetivos atuais? Que tipo de identidade você precisa ter para alcançar esses objetivos atuais? Que tipo de conhecimento você precisa adquirir para alcançar as finalidades presentes? Os objetivos futuros, deixem ele lá que depois você vai se preocupar com eles e vai pensar na pessoa que você precisa se tornar para alcançar eles. Foca no presente. Inclusive, eu estava lendo um livro Flow, não sei o nome do autor, esqueci. E ele diz que as pessoas que conseguem viver uma vida plena são aquelas que focam totalmente no momento presente, não ficam ruminando nem sobre o passado, nem sobre o futuro. Mas elas focam no que precisa ser feito agora e entendem que precisam fazer isso da melhor forma possível. Então, o que as suas finalidades atuais, as suas metas atuais exigem de você? Que repertório você precisa adquirir para atingir essas metas atuais? Você vai listar aí também, pega um caderninho e uma caneta. Inclusive, essa aqui é a dica de ouro e é a mais simples e boba possível, mas o simples e o bobo precisa ser dito. Papel e caneta, você vai descrever todos os dias na sua vida. Pega 10 minutos para escrever, 20 minutos, para você clarificar o que está acontecendo na sua vida. Que emoções você está sentindo? Por que você está sentindo essas emoções? Por quais problemas você está passando? Quais são as causas do problema? Como você pode solucioná-los ou resolvê-los? E se você não pode solucionar, como você pode lidar com eles? Alcançar uma resistência ao problema, eu chamo assim. No meu contexto atual de vida hoje, tem uns problemas que não estão no meu poder e eu não consigo resolvê-los. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que alcançar uma resistência ao problema. Então o problema está ali, eu estou vendo, como eu não posso resolver, eu vou aprender a conviver com ele por enquanto. Até eu adquirir repertório para tentar ou sair desse contexto que tem o problema ou resolver esse problema. E aqui é ai, eu baguncei, eu bati na câmera. É uma questão bem séria. Se você divagou aí, eu te trago de novo aqui. Presta atenção, presta atenção. Você precisa prestar muita atenção, você precisa destinar um esforço cognitivo para você saber identificar as suas próprias emoções, tá? Eu li os livros de Antônio Damasio, ele é um neurocientista cognitivo. Para mim, ele é um dos maiores livros hoje, só que essa talvez seja uma opinião um pouco duvidosa, porque eu não li tantos livros de neurociência ainda. Estou no processo. Mas até agora, dos que eu já li, para mim ele é um dos maiores neurocientistas vivos hoje. Ele fala muito sobre consciência. E muito sobre emoção, corpo, mente. E uma das maiores lições que eu aprendi lendo os livros de Damasio é que tudo tem uma emoção relacionada. Os objetivos atuais da sua vida que você quer alcançar porque você acredita que aquilo ali vai te dar uma emoção, vai te trazer uma emoção positiva, vai te trazer prazer. Se há problemas ocorrendo na sua vida que tomam os teus pensamentos e destinam a sua atenção para ficar ruminando sobre aquilo, tem uma emoção negativa relacionada. Você precisa saber identificar o que você está sentindo. Tem muita gente hoje, e eu era uma dessas pessoas, que não sabe identificar, não sabe o que sente, não sabe o que quer, não sabe o que sente. A pessoa tá um passivo na vida. Eu pergunto pra ele, tá, o que você tá sentindo? Do que você precisa? O que vai te fazer bem? A pessoa não sabe responder. Por quê? Porque não sabe o que tá sentindo. E emoções é algo visceral, tá? Eu dei esse exemplo no meu Instagram, inclusive, uma vez. Imagina que, sei lá, na tua infância você foi criado pela tua avó a maior parte do tempo. Então você tem as lembranças
da casa da sua avó, café da tarde, bolinho quente, ela fazia todas as suas manias, te mimava, sabe, cheirinho de vó mesmo, na sua infância. E aí você cresceu, voltou pra casa dos seus pais, tá trabalhando. E aí um belo final de semana, depois de muito tempo sem ver a sua avó, você vai visitar a sua avó. E você entra na casa dela, a primeira coisa, quando você olha para sua avó, vem aquela enxurrada de pensamentos a respeito da tua infância. Mas não é só as memórias que vêm à cabeça. Você tem uma emoção relacionada às lembranças de vida com a sua avó. Você sempre tem uma emoção em relação a alguma pessoa, em relação a algum objeto, em relação a algum livro, em relação a alguma palavra, em relação a alguma lembrança. O que você está sentindo? Você está ansiosa nesse momento total da sua vida? Você está com medo? Você está otimista? Você está pessimista? Pensa. Procura se conectar mais consigo mesmo. Parece aqui bobagem, algo místico, mas não é não, gente. Não é. Permita-se se conhecer. Autoconsciência. O que você está sentindo? Descreva as emoções, os pensamentos, detalhe para si mesmo. Ninguém vai ver. É quase como se fosse uma terapia só com você. Você e você. Porque aí, veja, você começa a adquirir um jogo de cintura. Você leu o cenário da sua vida, você sabe quais são os teus objetivos e as tuas metas atuais. Você sabe que não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, então você vai destinar esforço para as metas atuais que você colocou para si mesmo. Depois você vai passar a identificar as suas emoções. O que você está sentindo no momento? Por que você está sentindo isso? Quais os problemas atuais da sua vida? O que as demandas de hoje estão exigindo de você? Estão exigindo que as suas demandas atuais exigem que você se torne que tipo de ser humano? E aí você vai atrás de repertório para se tornar. E você vai resolvendo uma coisa de cada vez na sua vida, não é tudo ao mesmo tempo. Senão você vai viver em um estresse constante. Eu era uma pessoa super estressada. Meu cortisol vivia alto, eu dava fora nas pessoas, eu vivia de mau humor, eu não conseguia sorrir, não conseguia ver o lado bom da vida. Por quê? Porque estava em um constante estresse. Que mosca chata. Estava em um constante estresse querendo dar conta de tudo de uma vez. Você não é o Batman. Não vai dar conta de tudo. E isso é acentuado ainda mais com as redes sociais hoje, sabe por quê? Eu tava vendo uns podcasts da Luana Carolina, que ela foi convidada. Ela é uma das maiores referências do marketing aqui no Brasil. E eu acho que ela ela e um outro influenciador são os que eu mais acompanho. Eu não acompanho muitas pessoas, não. Nas redes sociais, não. E ela falou no podcast que é muito fácil hoje você encontrar problemas e querer resolver tudo ao mesmo tempo. Problemas que você nem sabia que eram problema. Problemas que você nunca se deu conta de que existiam e de que aquilo era um problema porque pra você era normal. Esses dias eu tava passando pelo Instagram e aí eu vi um vídeo de uma menina, de uma mulher que falava sobre postura. E inclusive postura feminina. E o vídeo estava explicando como é a postura correta para tomar café com as amigas. Eu parei assim, eu falei, calma aí, tem postura correta para tomar café com as amigas? Tipo, nunca nem parei para pensar nisso, mas passou a ser um problema a partir do momento que eu vi essa postagem. Que louco! E aí isso começa a entrar na sua cabeça. Se você não tomar cuidado, você vai encontrar problema em tudo e vai querer resolver tudo ao mesmo tempo. Então vejam só. Você vai clarificar para si mesmo quais são as suas metas atuais. O que você quer alcançar? O
que você precisa fazer no presente para alcançar metas não tão distantes. Clarifica isso para si, descreva. Você vai descrever, você vai detalhar para si mesmo. Aqui é a chave da clareza mental, detalhamento. Você vai detalhar para si mesmo que repertório você precisa adquirir para alcançar essas metas, que pessoa você precisa se tornar, que conhecimento você precisa reter para alcançar esses objetivos. Você vai começar a ser capaz de descrever o que você sente, as suas emoções. Você precisa saber o que acontece consigo mesmo. Se você não sabe identificar o que você sente, você não vai conseguir saber, você não vai conseguir comunicar para o outro os seus limites, você não vai conseguir delimitar para si mesma os seus limites, não vai conseguir se respeitar, não vai conseguir entender em que lugares, em que contextos você funciona melhor. Se você não sabe descrever as suas emoções, você não tem uma autoconsciência de si mesma. E você é a pessoa que está consigo 24 horas por dia. Você é a pessoa que mais pode contar consigo mesmo nesse mundo. Como é que você mesma não vai se conhecer? Eu falei muito mesmo. Eu espero que isso aqui não tenha ficado redundante. Clareza. Clarifique. E outra coisa que você também vai fazer, antes de eu falar dessa outra coisa, você vai prestar atenção em quais são os problemas da sua vida atual que está te impedindo de fazer você chegar lá onde você quer chegar. Detalha o problema. Quando o problema ocorre? Em que contexto? Todo problema é contextual. Ele ocorre dentro de um cenário. Não estou falando aqui cenário só espacial, não. Mas cenário de pessoas, cenários de... Enfim, todo problema ocorre dentro de um contexto. Todo problema é contextual. Quais os problemas atuais da sua vida? Quais as causas? Porque quando você sabe a causa de algo, você pode ir atrás de conhecimento para saber como solucionar aquele problema. Como lidar, como mexer na causa para evitar o problema. Quais as consequências desse problema? A gente tem um vento aqui e aí agora a cortina tá balançando, então tá dando essa luz aí. Quais as consequências daquele problema? Se esse problema continuar ocorrendo e se você não solucioná-lo, ou se você não resolver, não desenvolver uma resistência a ele, saber lidar com ele, como ele vai afetar a tua vida? Para onde ele vai te levar? É preciso detalhar isso também. E crie, e esse daqui é uma parte muito importante, crie boas explicações a respeito do seu presente. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, sobre você criar boas explicações a respeito do seu presente, em vez de criar explicações ruins, em vez de se culpar, em vez de se punir. Uma boa explicação, ela permite com que você descubra mais a respeito da questão com a qual você está lidando. Isso é uma boa explicação. Uma boa explicação. Você precisa construir boas explicações. A partir dessas explicações, você constrói mais perguntas. Por quê? Porque a explicação pavimentou o caminho para você fazer mais perguntas para si mesmo. E a partir das perguntas que você cria, você vai descobrindo mais a respeito da questão, adquirindo mais clareza mental, que é o que a gente quer, é o objetivo desse vídeo. Vou dar um exemplo muito bobo. Atualmente eu moro no Rio. E aí vocês já imaginem aí os probleminhas que acontecem. E eu não moro assim nos lugares mais ricos do Rio, não. Então, tem o local onde eu moro tem umas coisas indigestas, né? Tem festas à noite, para não dar outro nome.
tem pessoas, tem uma segurança presente que não é a polícia, se é que vocês me entendem. Enfim, o contexto ele é péssimo para performar dentro dele. É um contexto caótico, conturbado, que deixa a pessoa doida. Tem dias que eu perco noite de sono por causa do barulho e alto, estrondante. E aí, quando você não consegue dormir direito, você não consegue estudar direito, você não consegue treinar direito, você fica mal-humorado e etc. Então, o meu contexto de vida atual, ele está me arrastando para um lado que eu não quero ir. Então, é como se tivesse... Tem duas forças atuando. Tem uma força que me puxa para um lado negativo e eu, com o meu conhecimento, tento me puxar para o outro lado. Para o lado positivo, que é o futuro que eu quero construir, onde eu quero chegar. Enfim, normalmente, aos finais de semana, são os dias que eu mais durmo mal. Por quê? Porque tem festa à noite, que eu não quero falar o nome da festa mesmo. Barulho muito alto, bem na minha rua, é caótico, a polícia entra aqui às vezes, enfim. E aí eu acordo no outro dia super mal, porque eu não dormi direito. Acordo estressada, mal-humorada. Eu treino e aí às vezes eu não consigo treinar direito porque eu não dormi direito. Quando a gente não dorme direito, dá mais vontade de comer comida besteira, e aí tem isso. E aí teve alguns episódios que foi acumulando, né? Eu fui dormindo mal vários dias, não por uma escolha minha, mas por causa do contexto. E aí eu parei de treinar direito, eu comecei a comer mais besteira, eu perdi a força de vontade, perdi o ânimo, perdi o otimismo. E prestem atenção no que seria uma explicação ruim. Eu perguntar pra mim mesma, porque constantemente eu realizo essas perguntas pra mim mesma, tá? Por que que eu estou agindo da forma que eu estou agindo? Por que que eu não estou conseguindo treinar direito? Por que que eu não estou conseguindo me alimentar direito? Por que que eu não estou conseguindo estudar direito? Se eu respondesse pra mim mesmo, e aí isso aqui é uma explicação ruim, porque eu sou indisciplinada, isso seria uma péssima explicação, uma explicação ruim e até burra, não inteligente. Porque não é uma explicação verdadeira. Fora que não permite com que eu descubra mais sobre como lidar com o problema. Por que é uma explicação ruim? Porque o problema não é que eu sou uma pessoa disciplinada. O problema é que eu estou em um contexto, eu moro em um lugar em que o ambiente não está me deixando performar. Me faz dormir mal, e aí eu me alimento mal, e aí treino mal, e eu estudo mal. Não é que eu sou indisciplinada, o meu contexto atual de vida está me levando para o outro lado. Agora eu cheguei numa boa explicação, vocês pegaram? Reformulando. Por que que eu não estou conseguindo treinar? Por que que eu não estou conseguindo me alimentar direito? Por que que eu não estou conseguindo estudar? Porque o contexto atual da minha vida faz com que eu não durma direito. Eu acordo mais estressada, mais mal-humorada. Meu humor fica com aqueles picos altos e baixos. Dá mais vontade de comer besteira. O sono afeta questões hormonais, afeta questões de neurotransmissores, se vocês não sabem. Você tende a ter uma visão mais pessimista do mundo quando você não dorme direito. Isso tudo faz com que eu tenha esses comportamentos que eu não gosto. Aqui eu achei uma boa explicação. Por quê? Porque eu descobri a causa real, a raiz do problema. E mais, agora eu tenho como desenvolver estratégias para lidar com esses problemas. Uma vez que eu entendo, tá, quando eu durmo mal, tudo isso acontece. Então eu vou criar uma rotina estratégica para os dias que eu dormir mal. Eu vou formular um plano para daqui a um ano e meio eu sair desse lugar, porque senão ele vai me jogar no poço. Vou chegar no fundo do poço. Tá vendo aqui, ó? Eu estou formulando soluções, estratégias. Isso são boas. Tá vendo como é criar boas explicações? Eu adquiri clareza mental, cheguei na raiz do problema. Eu escrevo assim todos os dias, quase. Todos os dias, praticamente à tarde, eu escrevo como eu tô me sentindo, quais emoções estão me consumindo no momento,
o que me fez quando eu estou estressada. Eu detalho o que me fez ficar estressada. Eu detalho como eu posso não ficar estressada da próxima vez. Ou seja, eu formulo uma solução, uma estratégia. Clareza mental. Só vocês têm o poder de moldar a própria vida. Ninguém vai fazer isso por vocês. É preciso ler o cenário, leitura de cenário. Você tem que ser como um avião vendo de cima tudo. Sabe, uma visão macro da coisa? Isso te dá maior percepção de controle. E quando você tem uma maior percepção de controle, você consegue Bom, já me estendi muito nesse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Também deixa aí no comentário outros temas de vídeo que você gostaria de ver aqui, sobre comportamento, sobre tomada de decisão, sobre como pensar melhor, sobre como gerar boas ideias para manejar melhor a própria vida. Eu te vejo no próximo vídeo.